Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é professor Gustavo, disciplina de Psicopatologia 2. E o objetivo dessa videoaula é falar um pouco sobre o conceito da psicose enquanto uma estrutura de personalidade, uma estrutura clínica, bem como no sentido também de uma possibilidade não só de uma estruturação de personalidade, mas também modalidades de adoecimento clínicas, e a gente vai chamar isso de psicoses clínicas, e também de transtornos da personalidade que são de natureza psicótica, conforme eu vou mostrar para vocês. Bom, inicialmente, esse é o conteúdo programático do que eu passei em sala de aula para os alunos do matutino, então aí fica aí para o pessoal do noturno também esse conteúdo disponível que vocês possam visualizar. Nós vamos trabalhar rapidamente aqui o conceito de psicoses, o que são as estruturas psicóticas, o que são quadros psicóticos. Depois nós vamos diferenciar um pouco o que são estruturas de personalidade psicóticas ou laços sociais psicóticos, os transtornos da personalidade psicótica conforme o DSM-5 e a CID-10, e as psicoses clínicas, que são quadros mais caracterizados, mais agudos de psicose clínica, E aí, em seguida, a gente vai delimitar essas características clínicas, tanto de estruturas de personalidade psicótica, que não necessariamente levam a adoecimento clínico, mas são pessoas que têm características de personalidade psicóticas, mas que podem viver muito bem durante toda a sua vida, sem grandes crises, sem grandes adoecimentos psíquicos, o que vai depender muito das condições de vida em que essas pessoas, das circunstâncias de vida dessas pessoas, na realidade, os transtornos da personalidade psicótica, que já implicam um certo grau de sofrimento ao indivíduo e às pessoas que convivem com esse indivíduo, e vamos falar das 3 principais modalidades de psicose clínica de acordo com a teoria psicanalítica, que é a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia, que é também chamada pela psiquiatria de transtorno bipolar, que na psicanálise é denominada de melancolia e enquadrada dentro das estruturas psicóticas. Em seguida, vamos falar brevemente sobre a compreensão psicodinâmica das psicoses, as principais explicações psicanalíticas das psicoses, e um pouquinho, bem rapidamente, bem sucintamente, o manejo clínico, psicodinâmico dos quadros psicóticos. Bom, então pensando numa definição, num primeiro momento, o mais importante a ser lembrado é que nas psicoses o que está em jogo é sempre um certo grau de prejuízo do contato do indivíduo com a realidade. E claro que isso pode variar muito em intensidade leve, moderada ou severa, mas o que está em jogo nas estruturas psicóticas é sempre um certo grau de prejuízo do contato com a realidade, o que aponta para uma má estruturação do ego e das suas funções, tendo em vista que o ego é a estrutura psíquica que faz a relação, a mediação entre o id e o superego, é a estrutura que é regida pelo princípio da realidade. Então é o ego que faz o intermédio entre o mundo interno, o mundo do id, das pulsões, dos desejos e os limites externos da realidade. Então o ego, que é responsável por esse contato com a realidade, na psicose ele vai estar, de certa forma, sempre em alguma posição de prejuízo, ou de mau funcionamento, de fragmentação, em maior ou menor grau. Então, as síndromes psicóticas são caracterizadas por sintomas típicos como alucinações e delírios. Importante destacar que as alucinações são percepções, são sensações de vozes, de objetos que não estão lá apenas para o sujeito que as vê, as escuta. Então, é importante destacar isso, que as alucinações são distúrbios da sensopercepção, E os delírios são crenças
distorcidas da realidade. Então os delírios estão mais no campo do pensamento e as alucinações mais no campo dos órgãos dos sentidos. As síndromes psicóticas também são caracterizadas pelo pensamento desorganizado e pelo comportamento bizarro. Essa palavra não é muito... eu não gosto muito dessa expressão, mas que caracteriza a psicose como comportamentos excêntricos, né? Comportamentos que não são vistos pela maioria como comuns, vamos dizer assim, né? É muito comum aqui nas estruturas psicóticas a fala e risos imotivados. E aqui uma definição da CID-10, né, só para ter uma visão mais médica, que os transtornos esquizofrênicos, aqui mais no caso da psicose clínica, mesmo mais grave, né, se caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. A gente também vai ver que a afetividade nas estruturas psicóticas ela pode se apresentar problemática, né? Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Ou seja, principalmente aqui nas modalidades paranoicas da psicose, percebe-se uma riqueza cognitiva e intelectual muito grande, enquanto nas modalidades mais graves de esquizofrenia percebe-se uma limitação e um déficit cognitivo, né, de um pensamento e uma fala mais desorganizados e um afeto mais embotado. Então tem essa característica aí, marcante entre os dois quadros. Bom, pensando em dados epidemiológicos, há diversos estudos que apontam que a população, de um modo geral, tem uma prevalência de 1% de psicoses. E são dados que se mostram no Brasil, mas que não se percebe uma diferença marcante ao redor do mundo. Então aqui há dados no Brasil que mostram 1% da população com quadros de esquizofrenia, e ao redor do mundo, estudos da América do Sul, no Caribe, na Europa, também apontam para algo aí entre 1 e 1,5% da população. A gente pode pensar esse número como um número pequeno, mas se a gente imaginar que 1 a cada 100 sujeitos é esquizofrênico, já entrou em crise e foi diagnosticado com esquizofrenia, a gente vê que é um número que tem uma prevalência bastante alta, né, dado a gravidade do quadro, que é a esquizofrenia. Bom, então agora é importante a gente diferenciar as estruturas de personalidade psicótica dos transtornos da personalidade psicótica e as psicoses clínicas. Como eu tinha dito no início, as estruturas da personalidade psicótica são organizações relativamente estáveis da personalidade. Não significam que o sujeito esteja em delírios e alucinações. O indivíduo pode ter uma estrutura de personalidade psicótica e nunca entrar em crise. Ele pode trabalhar, pode estudar, pode se relacionar afetivamente, mas ele tem um laço social psicótico mais característico, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês o que é que exatamente caracteriza essa estrutura de personalidade psicótica. E aí, eventos traumáticos na vida dessa pessoa poderão desencadear a psicose clínica, que são as crises, né? Também chamados de surtos, as pessoas também utilizam esse termo. Mas vamos pensar em crises psicóticas, né? Então, os indivíduos de estrutura psicótica, eles são potencialmente psicóticos enquanto quadros clínicos psicopatológicos mais graves. Mas só lembrando que nas estruturas não há necessariamente a condição de um adoecimento clínico. O sujeito pode ter estrutura e viver bem a vida toda, dependendo muito dos eventos que vão ocorrer na vida dessa pessoa. Já nos transtornos da personalidade psicótica, já se percebe um padrão de desvio do comportamento em relação à cultura. Esses padrões eles são persistentes e estáveis ao longo do tempo, começam no início da adolescência ou da vida adulta e se estendem por toda a vida.
tendem sim a demonstrar características marcantes de sofrimento e prejuízo para o sujeito e para as pessoas que estão no convívio desses indivíduos. No DSM-5 existe um grupo de transtornos da personalidade chamado de grupo A, onde há 3 modalidades de transtorno da personalidade psicótica, chamados de transtorno da personalidade paranoide, transtorno da personalidade esquizoide e transtorno da personalidade esquizotípica, que eu vou detalhar daqui a pouquinho com vocês. E por último, que seriam os quadros mais graves, que são as psicoses que nós estamos chamando aqui de psicoses clínicas, são os quadros psicopatológicos propriamente ditos, onde há a perda do contato com a realidade, há a crise psicótica, há o delírio e a alucinação, né? Principalmente no caso da esquizofrenia e da paranoia, e no caso da melancolia, que para a teoria psicanalítica é vista como uma estrutura psicótica caracterizada por oscilações de humor marcantes, principalmente em fases de mania e oscilando com fases depressivas, né? Então, só destacando isso, que essa é uma classificação de acordo com a teoria psicanalítica, onde a melancolia, que é denominada de transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar pela psiquiatria, para a psicanálise é enquadrada como uma estrutura psicótica de adoecimento. Lembrem-se que antigamente o transtorno bipolar era chamado de psicose maníaco-depressiva, e aí ao longo dos anos esse termo foi rebatizado de transtorno afetivo bipolar. Essa é uma herança dessa estrutura como pertencendo a uma modalidade psicótica. Então vamos ver um pouquinho a respeito das características clínicas, né? Começando pelas estruturas de personalidade. Como eu falei, são indivíduos que têm uma modalidade estrutural psicótica, mas que não necessariamente tenham entrado em delírios e alucinações. Então são estruturas de personalidade que, dependendo das condições de vida, podem levar a transtornos de personalidade ou psicoses clínicas mais graves. Então, quais são as características desses indivíduos que nós percebemos através do relato na clínica? São sujeitos que tendem a evitar situações de frustração, pois não possuem recursos ou mecanismos de defesa adequados para lidar com essas situações de frustração. Então percebe-se que indivíduos de estrutura de personalidade psicótica têm uma baixa tolerância à frustração. Portanto, esses sujeitos podem, diante de situações traumáticas de vida, passar a crises psicóticas graves. Por exemplo, situações de falecimento de pessoas importantes, perda de emprego, acidentes graves, perda de pessoas queridas, quaisquer situações que sejam carregadas de altos níveis de frustração podem se tornar um gatilho para uma passagem a uma psicose clínica, que são quadros mais graves, como eu vou apontar lá na frente. Também são sujeitos que têm dificuldades em estabelecer limites nas relações com os outros. Então nós vimos isso em sala de aula, que na estrutura psicótica há uma certa dificuldade em perceber a delimitação entre o eu e o outro. É exatamente por isso que nos quadros graves, nas psicoses clínicas, o que se interpreta como vozes vindas de fora, que são as alucinações, são na realidade pensamentos ou conteúdos internos que estão projetados, estão rejeitados dentro de si e projetados no externo como atribuídos aos outros. Então essa dinâmica do sintoma mostra a dificuldade que as estruturas de personalidade psicótica possuem em estabelecer limites nas relações com os outros. Há forte presença de pulsões destrutivas e agressivas. Eventualmente a estrutura de personalidade psicótica pode manifestar
características agressivas, de baixa tolerância à frustração. Há uma certa preferência pelo mundo das ilusões, pela introspecção, pelo mundo interno, um ligeiro afastamento da realidade, dos objetos externos, e uma curiosidade que pode eventualmente se tornar um pouco intrusiva, arrogante ou estúpida vista pelo outro dessa forma, né? Justamente porque, como há uma certa dificuldade em estabelecer limites na relação com os outros, o indivíduo de estrutura de personalidade psicótica, ele pode ser um indivíduo assim um pouco adesivo demais, um pouco intrusivo, pode eventualmente quebrar um pouco as regras assim de etiqueta, e acabar sendo visto como uma pessoa assim, de certo modo até inconveniente, um pouco invasiva, né? É claro que tudo isso que eu estou falando varia muito em graus diversos de pessoa para pessoa, mas o mais importante de destacar aqui é que são estruturas onde a pessoa tem um laço social psicótico, mas não necessariamente tenha passado a um transtorno de personalidade psicótica, nem chegado ao nível de uma psicose clínica que ainda é mais grave, ok? Então, quais são os transtornos da personalidade psicótica? Aí a gente passa para o segundo item, deixamos a estrutura de personalidade psicótica e vamos agora para os transtornos da personalidade psicótica. De acordo com o DSM-5, há 3 possibilidades de transtornos da personalidade psicótica, que são os transtornos da personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. A personalidade paranoide, ela é caracterizada pelo sentimento de desconfiança e eventualmente perseguição. Então, esse sujeito ele segue mais ou menos essas características descritas aqui. Há sempre suspeitas sem embasamento suficiente de estar sendo enganado, dúvidas acerca da lealdade dos outros, muitas vezes percebe significados ocultos que são humilhantes a ele em comentários ou eventos até mesmo benignos, né? A pessoa pode ser elogiada, pode ser premiada com algo, agraciada com algo, e ali ela pode perceber um significado oculto que seja humilhante a ela, como se estivessem conspirando contra ela de uma certa forma, o que já mostra aí um certo grau de distorção da realidade, né? Percebe ataques à sua reputação que não são percebidos pelos outros e reage com raiva. E também, no caso de uma pessoa com personalidade paranoide que se relacione afetivamente, são indivíduos que podem ter relações muito complicadas no campo afetivo, porque recorrentemente vão apresentar suspeitas injustificadas a respeito da infidelidade do cônjuge. Então vão naturalmente estar desconfiando a respeito da índole do seu cônjuge. Então isso pode gerar implicações muito ruins para os relacionamentos afetivos nos transtornos da personalidade paranoide. E já no transtorno da personalidade esquizoide, seguindo aqui adiante, o que está muito mais em jogo é o embotamento afetivo, é a constrição, a limitação do afeto, né? Então o afeto ele fica pouco desenvolvido, ele se torna frio, ele tende a não comparecer na vida dessa pessoa, ele fica realmente embotado. Então são indivíduos que não desfrutam de relações íntimas, não mantêm contato com familiares de um modo geral, não possuem amigos ou confidentes, e geralmente se tornam mais próximos dos seus familiares em primeiro grau, pai, mãe, irmãos, irmãs. Quase sempre optam por atividades solitárias, possuem pouco ou nenhum interesse por experiências sexuais, por trocas afetivas, têm prazer em poucas atividades, são indiferentes a elogios e críticas e possuem uma característica de frieza emocional, embotamento afetivo, distanciamento afetivo. Então é uma característica mais marcante na personalidade esquizoide, a frieza emocional, o embotamento afetivo, diferente da personalidade paranoide, que é muito mais marcante a desconfiança. Já no transtorno da personalidade esquizotípica, há crenças estranhas
e pensamento mágico que influencia o comportamento. Então são pessoas assim extremamente supersticiosas, que têm uma preferência por clarividências, telepatias, sextos sentidos. É importante que não há aqui delírios, porque no caso de delírios e alucinações, nós já deixamos de falar de transtornos da personalidade e passamos a falar das psicoses clínicas, que é o que eu vou abordar logo em seguida. Então há experiências perceptivas incomuns, ilusões corporais, a desconfiança de uma certa ideação paranoide, uma ansiedade social ligada a temores paranoides. O afeto também se encontra embotado, há um certo comportamento excêntrico, peculiar ou estranho, e um certo afastamento também de pessoas de convívio social. Então a pessoa que também tende a se afastar. Então a esquizotipia, ela apresenta, se vocês observarem aqui mais no detalhe, vocês vão perceber que ela traz um pouco características paranoides e também um pouco de características esquizoides. Então a esquizotipia, ela transita um pouco entre os dois outros transtornos de personalidade, paranoide e esquizoide. E aí, num terceiro nível, nós temos as psicoses clínicas. Eu estou chamando assim de psicoses clínicas, são os quadros psicopatológicos mais graves, né, que não necessariamente perduram de forma consistente durante toda a vida, conforme os transtornos da personalidade e as estruturas, mas são psicoses clínicas que se manifestam em quadros psicopatológicos, que é quando o sujeito precisa ser acolhido, precisa ser eventualmente medicado e sempre acompanhado com psicoterapia, com acompanhante terapêutico, com práticas no campo da saúde mental. Então nós temos a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. A esquizofrenia é marcada por uma forte distorção da realidade no campo das alucinações e dos delírios, né? E há ali na fala esquizofrênica um certo afrouxamento das associações, uma desorganização da fala e do pensamento, que são muito mais marcantes ali na esquizofrenia do que na paranoia. O indivíduo esquizofrênico tende também a ter um certo embotamento cognitivo ou intelectual nas suas modalidades mais graves, lógico, né? Eu estou aqui falando de um modo geral e que pode variar muito de indivíduo para indivíduo conforme a gravidade do quadro. Já no caso da paranoia, o que predomina é o delírio de perseguição. Essa é a característica marcante da paranoia. E aí os indivíduos paranoicos têm uma lógica de raciocínio bastante rica, sistematizada e que se apresenta com muita certeza e com muita obstinação. Então, um indivíduo paranoico, tentar convencê-lo da irracionalidade do seu delírio é uma tarefa em vão, porque ele vai desdobrando cada vez mais uma lógica cada vez mais rica e sistematizada para sustentar a sua crença delirante. Então o delírio se apresenta sempre muito organizado, muito sistematizado, com uma temática bastante complexa que domina toda a personalidade do paciente. E por fim a melancolia, que é uma terceira modalidade de psicose para a psicanálise. Sempre vou estar reforçando isso, porque a medicina, a psiquiatria não enquadra a melancolia dentro das esquizofrenias, mas enquadra numa outra categoria. Mas a psicanálise pensa, que a gente está trabalhando com uma teoria psicodinâmica, então a psicanálise pensa a melancolia como um quadro psicótico. Como eu falei anteriormente, antigamente a melancolia era designada como uma psicose maníaco-depressiva, depois sua nomenclatura foi rebatizada por transtorno afetivo bipolar, onde é um quadro assim, basicamente falando aqui de forma bastante resumida, porque nós vamos ter depois uma aula sobre cada um desses quadros, então eu estou aqui delineando linhas gerais, mas o transtorno afetivo bipolar ele oscila entre períodos de mania e depressão, sendo a mania durando uma média de 4 meses e as fases depressivas durando uma média de 6 meses. Então o indivíduo passa 6 meses em média
num período caracteristicamente depressivo e depois ele oscila para uma curva maníaca, eufórica. Quando eu falo mania, eu me refiro a uma euforia, um humor super excitado, muito agitado, e o indivíduo fica aí em torno de 4 meses nessa fase maníaca e depois retorna para uma fase depressiva. Por isso o transtorno ser bipolar. E aí, por que na psicanálise se entende esse quadro como melancolia? Melancolia na nossa linguagem significa tristeza, né? um certo saudosismo, uma certa falta do passado, indica assim, algo da ordem da tristeza, no indivíduo melancólico. Porque a psicanálise pensa isso desde lá de Freud, no texto Luto e Melancolia. A mania, ela é um mecanismo de defesa do ego, como uma tentativa do ego se defender da fase depressiva. Então a mania ela vai entrar como uma forma de se defender, claro que é uma defesa psicótica, né? É uma virada para um outro oposto extremo, mas a mania surge como uma forma de triunfo sobre a depressão. Bom, aí tem algumas características aí da CID-10 para vocês entenderem a diferença, que na psiquiatria todas as modalidades de psicose estão sob o rótulo, vamos chamar assim, um guarda-chuva grande chamado de esquizofrenia. Então, enquanto a psicanálise diferencia a esquizofrenia da paranoia como quadros psicóticos mais diferentes, na psiquiatria nós vamos ter a esquizofrenia de um modo geral e uma subdivisão seria, por exemplo, a esquizofrenia paranoide. Então aí há diversas modalidades de esquizofrenia, que é a forma como a psiquiatria pensa a psicose. E aí falando um pouco a respeito dos sintomas. Falamos aqui das psicoses clínicas, ainda falando sobre psicoses clínicas, mas de um modo geral, os sintomas na psicose podem ser divididos em sintomas de primeira ordem e sintomas de segunda ordem. Os sintomas de primeira ordem são os mais importantes na hora de se fazer um diagnóstico diferencial de outros quadros psicopatológicos. Então são sintomas que são, vamos chamar assim, entre aspas, um privilégio das psicoses, que são a percepção delirante, as alucinações auditivas, o eco ou a sonorização do pensamento e as vivências de influência corporal ou ideativa, que são muitas vezes vivências onde o indivíduo ouve pensamentos ou vozes que são impostos de fora e que podem comandar as suas ações. Então esses sintomas são chamados de primeira ordem porque eles se manifestam caracteristicamente nas psicoses. Já os sintomas de segunda ordem também comparecem nas psicoses, mas eles são sintomas de outros transtornos mentais também. Por exemplo, o distanciamento afetivo, a retração social, o empobrecimento da linguagem, do pensamento, a diminuição da vontade, a negligência quanto aos cuidados pessoais e a lentificação e o empobrecimento psicomotor. Vocês podem observar que são sintomas da psicose, mas são também sintomas muito comuns, por exemplo, nos quadros depressivos graves. Então, por isso que eles são chamados de segunda ordem, porque eles estão presentes na psicose, mas é preciso que, para separar a psicose clínica de outros quadros, que se olhe para os sintomas de primeira ordem, que são característicos das psicoses clínicas. Bom, falando um pouco agora, falamos aqui sobre as características clínicas das estruturas de personalidade psicótica, os transtornos da personalidade psicótica, falamos agora sobre as psicoses clínicas, a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. Agora a gente vai entrar um pouquinho, muito brevemente, na compreensão psicodinâmica das psicoses, porque a psicanálise vai pensar a estrutura psicótica como se originando nas primeiras experiências relacionadas ao polo materno. Então, o que está em jogo na psicose é a dificuldade do sujeito de suportar a cisão entre a criança, o bebê, e o corpo da mãe. Então, a relação com a mãe se estrutura de uma tal forma
que a criança se vê impossibilitada de se separar da mãe enquanto um outro objeto. Essa separação se torna muito marcante lá no auge do complexo de Édipo, onde a mãe apresenta o pai nessa relação dual entre ela e a criança, e aí o pai intercede essa relação incestuosa para que a criança possa estabelecer aí um tabu sobre o incesto, e a partir disso um princípio de realidade surge através dessa cisão. Então, a relação simbiótica da criança com a mãe dificulta essa capacidade de simbolização, porque o corpo da mãe está colado ao corpo da criança. Então, com isso, o campo simbólico ele não consegue se estruturar, porque a criança não consegue desenvolver mecanismos de defesa para lidar com a própria angústia, para estruturar o seu eu e principalmente para perceber o seu eu como diferente do corpo da mãe. Então, na metáfora de castração, que é digamos assim, o Édipo como um evento estruturante, essa metáfora da castração que se constrói a partir do Édipo, no indivíduo psicótico, essa metáfora é negada e rejeitada. Freud vai dizer dessa forma, e Lacan vai cunhar um termo chamado de foraclusão, que seria foracluir essa metáfora do registro simbólico, que é rejeitá-la, negá-la, rejeitá-la e projetá-la para fora. Então, foracluir é incluir do lado de fora esse significante paterno, que é uma metáfora da lei. Essa metáfora na psicose, ela não está assimilada. Perdão. Então, a foraclusão é a foraclusão desse significante paterno, desse significante do nome do pai, dessa metáfora da lei, que está projetada, foracluída para fora do campo do simbólico, mas que retorna no registro do real sob a forma de delírios e alucinações. E aí Freud também vai falar desse desinvestimento pulsional dos objetos externos, como se estrutura aí um ego bastante narcísico, que não consegue muito bem perceber os limites entre o eu e o outro. Há um desinvestimento pulsional dos objetos externos e um reinvestimento dessa libido no próprio eu, que o torna bastante narcísico. Bom, estabelecendo aqui algumas premissas básicas, eu não vou entrar muito em detalhes aqui sobre a clínica da psicose, nós vamos ter outras aulas a respeito disso, mas só alguns balizadores rápidos, mas extremamente importantes, da clínica dos quadros psicóticos. Aí eu me refiro aqui às psicoses clínicas, as formas mais graves de psicose. É importante valorizar no discurso do paciente elementos que mostrem o contato dele com a realidade externa. Então, a descrição, o relato, a relação com objetos externos reais que fazem parte da vida cotidiana do paciente. Mas como que a gente checa a realidade desses objetos se o indivíduo pode estar em contato prejudicado com a realidade? Daí a importância de se manter em contato contínuo com os familiares desse paciente. Então é preciso observar o discurso dos pais, o estabelecimento dos papéis que se estruturam nessa família, da dinâmica familiar, e acolher também a família do paciente psicótico. Isso é muito importante no tratamento do paciente psicótico. O tratamento desse paciente também se dá no contexto de uma colaboração multidisciplinar que é fundamental para o acolhimento desse paciente, essa assistência multidisciplinar, não só do paciente, mas da sua família, que é feita por psiquiatras, por assistentes sociais, por acompanhantes terapêuticos, por psicólogos, por enfermeiros, o atendimento individual e em grupo dessas pessoas. Então é sempre no seio de uma colaboração multidisciplinar e interdisciplinar. E aí, falando assim muito brevemente sobre manejo técnico, é muito importante formar uma aliança terapêutica forte e muito bem estruturada.
justamente para que se possa suportar a transferência que é muito maciça na psicose. Então, preservar o setting é muito importante, bem como identificar os mecanismos de projeção, de idealizações, de actings e, obviamente, que o tratamento medicamentoso desse paciente é, na maioria dos casos, fundamental, porque para que esse paciente possa extrair algo da psicoterapia, é importante que ele esteja com delírios e alucinações contidos, né, na remissão desses sintomas, para que ele possa extrair proveito do diálogo e do acompanhamento que se estabelece nas práticas terapêuticas psicológicas. Bem, pessoal, por hoje eu acho que esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Espero que essa aula tenha de alguma forma ajudado vocês a compreender um pouco dos textos que vocês já vêm lendo, que vocês vêm trabalhando na disciplina. E aí, se quiserem deixar aí algum comentário, alguma sugestão, a gente pode ir aprimorando esses conteúdos e estabelecendo aqui também essa ponte de comunicação com vocês. Uma boa semana de estudos para vocês, boa prova e a gente se vê na sala de aula. Um abraço.